Isso tem... Cara, eu continuo acreditando. Você que é faroleiro, você sente o mesmo que a gente. Sabe, o fato de não estar envolvido nisso me dá graça e paz. O fato de não estar... Isso me fez lembrar, Eric, tinha um gaulês que era o Vercingetorix. Acho que é esse nome, o pessoal vai colocar aí embaixo. Tem até uma estátua dele na França. Vercingetorix. Ou Vercingetorix. Que é do lance do Asterix, né? Todo mundo era com X. Panoramix, Obelix. Pois esses caras, eles tinham uma fortaleza em uma cidade francesa até hoje, é Alésia. Alésia. É uma batalha famosa, né? O Júlio César, 52 a.C., ele tinha esse foco de resistência, que era em cima de uma montanha. Eles fizeram um forte, uma fortificação, e ficou ali dezenas de milhares de gauleses. E esse Vercingetorix aí, ele sabia que ia chegar reforço. O Júlio César, ele cercou a cidade, a fortaleza, com 40 mil homens. É o que ele fez. Ele fez um muro em volta da fortaleza, então não dava para fugir. Que era um sítio, né? Eles sitiavam o local. Os romanos tinham total tecnologia para isso, eles tinham logística. E aí eles tinham abastecimento com alimentos, eles tinham as linhas de fornecimento, então os romanos era só esperar, mesma coisa que eles fizeram em todos os locais, era só esperar. Eles tinham aquele umas bestas gigantes, né? Besta gigante não é bolsoleprista grande. Eles faziam com corda, super bem feito, cara, e lançava setas gigantescas, catapulta. E aí depois de um tempo, chegou o reforço, só que demorou demais. O que aconteceu? Esse Vercingetorix, que é o herói dos franceses, tem estátua dele. Eric, o que você faz? Tinha civis lá dentro, as mulheres e crianças. Só que não ia ter comida para todo mundo. O que você faz, Eric? É um problema, né, cara? Eu não sei o que eu faria, não, hein? O Vercingetorix não titubeou. Mulheres e crianças vão para fora, aqui dentro fica só guerreiro. E mandou mulher e criança para fora, cara. E as mulheres e crianças foram lá implorar para os romanos. Os romanos pegaram todos, levaram de escravo, que eles não mataram, pegaram de escravo. E aí o Vercingetorix ficou lá esperando. Chegaram os reforços. Chegaram 200 mil soldados. 200 mil soldados. Gauleses. Só que não eram soldados, né? Era camponês que pegou ali alguma arma e foi. Então não era treinado. Então foram 200 e tantos mil contra 40 mil. Era 5-1. Só que o profissional, como diria Flávio Joséfos, o profissional sempre acaba ganhando do amador. E o Júlio César deu uma coça nos caras para dentro da fortaleza, para fora. Ele pegava a cavalaria, cercava pela retaguarda e foi matando os caras e ganhou. Ganhou. E aí prenderam o Vercingetorix, prenderam o cara. Eles, na verdade, olha só, o que você faz? Você defende as mulheres e crianças. É isso que você faz. O que um cristão faria? Um verdadeiro cristão. Você guerreia até morrer. Você vai defender as mulheres e crianças. Você não vai jogar as mulheres e crianças ali e vai ficar de boa. Mas o final do covarde, do vagabundo, do lixo, é sempre ruim, né? Essa atitude dele, essa atitude do covarde, né? Atitude pusilânime de mandar mulher e criança, não adiantou nada. Ele pegou a melhor armadura dele e se entregou para o Júlio César. Ele ainda pôs a roupinha. Ele botou o vestidinho dele, cara. E aí tem um quadro de 1890 famoso dele se entregando para o Júlio César sentado assim, e ele indo se entregar. Pô, ele se entregou, cara. Nem para batalhar, morre batalhando. Morre batalhando, sabe por quê? Porque aí o Júlio César deixou ele preso
Na verdade, o Júlio César depois acabou morrendo, né? Acho que não chegou a ver o fim do Vercingetorix, mataram ele. Mas foram 6 anos, eu acho que Júlio César estava vivo, enfim. Ele ficou 6 anos preso num calabouço em Roma, ficou preso. Imagina que lindo que é a vida de 6 anos num calabouço de Roma. E aí o que fizeram depois de 6 anos? Mataram ele. Eu lembro que na época eu fui até olhar como que mataram ele, porque ele não era romano, né? Aí eu pensei, pô, será que crucificaram? Cara, não, eles esganaram ele. Esganaram. Pegava uma corda, o cara ia girando a corda até o cara ir na frente de todo mundo, para todo mundo ver. É isso, cara, o fim foi horrível. Só que em vez de morrer batalhando com honra, é aquela história velha, né? Entre a desonra e a guerra, preferiram a desonra e vão ter desonra e guerra, meu, não tem. Quando você pega um animal, meu, você tem que enfrentar. Ser covarde, acaba voltando, meu. Então, essa é uma lição histórica, cara. É uma lição histórica de atitude covarde, de se entregar, de deixar os outros, né, se ferrar. Esse cara não se deu bem, meu. Esse cara não se deu bem. Você tem exemplos bíblicos também, eu falei pro Eric. Você tem exemplo bíblico de cara que fez sacanagem, né? Covardia. Fala, pô, mas quem fez? Davi. Falei com o arcanjo Miguel. Abraço aí pro arcanjo Miguel. Falei com ele. O rei Davi, ele tinha uma guerra ali que ele estava travando. Ele mandou os soldados para a guerra e não foi. Ele era soldado, ele tinha guerreado. Era um guerreiro. Só que ele entrou no módulo tô de boa. Módulo jet ski. Aí o pessoal foi tudo guerrear e ele ficou em casa, coçando. Aí ele estava lá, olhando no telhado dele, do palácio, em Jerusalém, aí ele viu uma gostosa. Aí ele chamou o empregado, eu estava ouvindo, cara. Eu estava ouvindo, quando você lê, às vezes você passa batido, porque fica meio chato o texto bíblico. E aí o Davi olhou e falou, pô, quem que é aquela ali? Não, aquela ali é Betsabé, ela é a mulher do Urias, é um soldado seu. Pô, traz ela aí, quero bater um papo com ela. Trouxeram ela, ele traçou ela, meu. Ele traçou a Betsabé, sabendo que ela era casada, tal. E aí ela engravidou. E na Bíblia tá assim, ela tinha se purificado do sangue e tal, então ela tinha menstruado. Depois que o marido foi para a guerra, acho que o general é Joabe, uma coisa assim. Ele foi para a guerra, a mulher ficou lá e ela menstruou, ou seja, ela não poderia ter engravidado do marido, porque o marido foi para a guerra e ela menstruou. Aí ela engravidou e falou, e agora? Aí o Davi, olha só que maldade, cara. O Davi falou assim, pô, traz o cara de volta para a gente passar a conversa nele. Aí ele traça a mulher dele, fala que ele que engravidou e fica tudo em casa. Trouxeram o cara, ele foi lá falar com o Davi. Davi deu umas comidas para ele e tal, pô, recebeu bem. Falou assim, agora vai para casa. E aí o texto na Bíblia é assim, lava os seus pés. Ou seja, relaxa e transa com a sua mulher, meu. Dá uma transadinha. Aí ele foi para embora do palácio. E aí o Davi falou para os soldados, e aí, meu, ele foi lá? Não, ele está parado aí na porta, ele não foi. Aí chamou o cara, falou, por que você não foi? Eu não. Meus amigos estão lá batalhando, você acha que eu vou curtir com a minha mulher? Não dá, não consigo, meu. Errado. Tá todo mundo batalhando lá e eu aqui numa boa? Não pode. Olha que valor, meu. Urias o Hitita. Ele era Hitita. Aí o Davi, olha só, Davi, meu, o cara que fez os salmos. Aí o Davi falou assim, pô, faz o seguinte, leva essa cartinha aqui pro Joabe, o seu general. O cara levou a cartinha, o Urias levou a cartinha na mão dele, tinha a sentença de morte, falou, joga esse cara na linha de frente para ele morrer.
Ele levou a sentença de morte dele, Urias, um cara bom, íntegro. E aí ele morreu. Jogaram, o cara obedeceu, o general obedeceu, ele morreu. Aí o que fez o Davi? Pegou a mulher do cara mesmo, e ainda dando ar assim, ó, tá cuidando da viúva, hein? Ó. E ia levar de boa. Todo esse tempo aí o Davi maquinando, né? Pô, como é que eu vou comer ela e não vou me dar mal? Bem a mente de homem vagabundo, né? Não tinha mais nada de divino ali, de Espírito Santo. Era só o cara, pô, como é que eu vou dar o contorno aqui? Como é que eu vou me dar bem? Como é que as povos não ficam sabendo? E aí ele pegou, ó, tô casando aqui com a viúva, ó, cuidando da viúva do soldado, olha que bonzinho que eu sou. Só que Yahvé estava olhando. Yahvé, o pessoal fala, o que você fala Yahvé? Pô, não está na Bíblia, Yahvé. Elias, vem de Eli, a frase de Jesus na cruz, né? Eli, Eli, lama sabachthani. Eli é Deus, né? Eli, Ias, é de Yahvé. Então, meu Deus é Yahvé. Meu Deus é Yahvé. É o tetragrama sagrado. E Yahvé estava olhando. E aí mandou Natan, que era o profeta, falar com o Davi. Falou, ô, Davi, deixa eu te contar uma parábola. Deixa eu contar uma parábola. Uma alegoria. Um cara tinha uma ovelhinha só, que era o amor da vida dele. E depois tinha um cara rico com milhares e milhares de ovelhas. E aí ele quis fazer um churrasco. Chegou lá uma visita. Em vez de ele matar qualquer uma, ele tinha milhares de ovelhas. Ele foi lá e pegou a do pobre. E tinha uma ovelhinha só, que era o amor da vida dele. Aí o Davi falou, que absurdo, esse cara tinha que ser morto. Aí o Natan falou, esse cara é você. Esse cara é você. Ele chorou e se jogou. Ele fez o Salmo 51. Dá uma olhada depois aí, vocês. Ele fez o Salmo 51, se arrependeu. E aí Deus falou, beleza, cara, não vou te matar, mas vai ter consequência. Aí foi Pode ver aí, um filho tentando traçar a meia filha, porque ele tinha um monte de mulher. Então, um filho, eram filhos com mulheres diferentes. Um filho tentou traçar a filha, abusou da filha. E o outro, Absalão, que ela sofreu de uma coisa que nem eu, nem o Eric, nem Eliseu vamos sofrer, né? Que ficar preso pelos cabelos longos. O Absalão foi para cima, ele teve que fugir do palácio. Horrível, ele teve as consequências. Beleza, não matou, mas consequência ruim. Filho morreu, primogênito.